o Santos vai ter um time mais forte, vai com alguns jogadores com mais qualidade? O Santos sempre é forte. E nosso time tem qualidade, sim, senhor. Sim, mas é que esse ano o torcedor sofreu bastante, né, presidente? Por isso que eu te faço essa pergunta. Como é que o senhor vê as contratações para o ano que vem? Vão ser... Futebol é isso. A gente tem vários clubes com teoricamente platéis até superiores que o nosso, que estão sofrendo tanto ou mais do que a gente. Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Santos, vamos falar muito sobre mais uma derrota do Santos em clássico para o rival Corinthians, 2-0 ontem, totalmente dominado em campo o Santos Futebol Clube. Quero falar também sobre o Marinho. Será que o Marinho vai estar à disposição do Fábio Carille para a partida contra o Fortaleza? Será que ele quer jogar contra o Fortaleza? Porque quem decide é o Marinho, se joga ou não joga. Vamos falar tudo sobre o clássico de ontem, onde o Santos perdeu para o Corinthians, e falar sobre as chances realmente que o Santos tem de rebaixamento, o que os matemáticos dizem sobre as chances de rebaixamento do Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, eu comecei hoje com um vídeo do Andrés Rueda, o presidente Andrés Rueda, na entrevista que ele concedeu de forma muito rápida ao Elias Russo, na vitória do Santos contra o RB Bragantino na Vila Belmiro, isto há 3 rodadas atrás. E mesmo após a vitória, o Elias Russo pressionou o presidente Andrés Rueda, falando sobre reforços para o ano que vem e sobre a necessidade que o Santos tem de reforçar esse elenco, devido aos péssimos resultados de 2021 e a vergonha que o torcedor santista tem passado durante todo esse ano. E a resposta do presidente Andrés Rueda naquele dia chamou muita atenção de todos nós, falando que o time era forte, falando que o Santos realmente era um time forte, era um elenco bom, não era tão ruim assim como todos falavam. E ontem vimos o que aconteceu jogando contra o Corinthians. Ninguém questiona o resultado. Corinthians vencer o Santos jogando em seus domínios é algo, até certo ponto, normal, né? Corinthians vence na sua casa, o Santos vence na Vila Belmiro, tá tudo bem. A forma que o Santos jogou é que incomoda muito. A forma que o Santos tem jogado nas últimas partidas incomoda demais o torcedor. Pegamos o último colocado do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, e o Santos levou um sufoco jogando dentro de casa. Falávamos aqui que o Santos jogou absolutamente nada na última quarta-feira. E o Santos ganhou por 2-0. Jogando no contra-ataque, a modo Carille. E ontem contra o Corinthians, o Santos não conseguia passar do meio-campo. O Santos não conseguia trocar 4 passes. Meio-campo do Santos inexiste. O ataque do Santos, meu amigo, é de chorar, com exceção do Diego Tardelli. O Marcos Guilherme não incomoda ninguém ali na frente. Setor defensivo do Santos, que vinha até fazendo partidas regulares, ontem foi muito mal. O Jô, que não joga nada há muito tempo, ontem deitou e rolou sobre a zaga do Santos. O Jô parou, penteou o cabelo, pisou na bola, fez o que quis na zaga do Santos Futebol Clube. Mais uma vez o Felipe Jonathan como ala esquerda. Eu não preciso mais falar sobre o Felipe Jonathan. A única coisa que eu tenho a falar do Felipe Jonathan é que ele será titular mais uma vez na quinta-feira contra o Fortaleza. Assim como outros jogadores tecnicamente sofríveis do Santos Futebol Clube. Então, qual análise fazer do jogo de ontem? Não tem como analisar o Santos Futebol Clube. Se você quiser analisar o jogo, analise o Corinthians, porque o Santos não entrou em campo. Essa é a grande realidade. Foi um clássico, mais uma vez, vergonhoso para a história do Santos, assim como tem sido praticamente todos os clássicos que o Santos jogou em 2021. E aí, o que a gente espera do presidente Andrés Rueda é que ele não sente a madeira nesse elenco, mas fale claramente ao torcedor que o ano que vem vai ser diferente. Fale claramente ao torcedor que o Santos vai fazer uma grande reformulação no seu elenco, que vai sim contratar jogadores novos, que vai sim realmente fazer uma mudança drástica no futebol. É isso que o torcedor do Santos espera. E não falar que o Santos Futebol Clube tem um time forte, que não tem.
Estamos falando isso desde o Campeonato Paulista deste ano, onde quase fomos rebaixados. Depois de eliminação pífia na Copa Libertadores da América, eliminação na Sul-Americana, eliminação na Copa do Brasil e péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Eu repito aqui sempre, independente dos resultados próximos do Campeonato Brasileiro, é preciso falar isso de forma bastante constante para ver se entra na cabeça da diretoria do Santos que o elenco do Santos é medíocre. São vários jogadores nota 5, nota 4,5 juntos. E aí, meu amigo, muito jogador ruim junto dá nisso. Um time muito ruim. Eu entendo a parcela da torcida que critica de forma incisiva o Fábio Carille, que ontem realmente foi mal. Se o Lucas Braga tinha condições de jogar o segundo tempo, por que não começou jogando? Deveria ter começado jogando, sem sombra de dúvidas. A insistência por alguns jogadores realmente incomoda. Agora, a situação do Carille também não é fácil. Porque quando o Pirani está no banco, o torcedor pede o Pirani. Quando o Pirani entra, o torcedor pede para o Pirani sair. E o mesmo acontece com outras posições do time. Isso significa que o Santos não tem jogador. O melhor momento do Vinícius Balieiro no Santos foi quando o Vinícius Balieiro não estava jogando por conta da sua renovação contratual. Todo mundo pedia o Balieiro, virou craque. Isso mostra a fragilidade do elenco. Agora o Balieiro tá ok para jogar, tá à disposição, contrato renovado e não joga. Por que não joga? Porque é fraco. O Carlos Sanches, o melhor momento do Sanches com a camisa do Santos foi quando ele estava machucado. Ele virou um craque. E quando voltou a jogar, todo mundo se lembrou que o Sanches já tem 36 anos e não tem mais a mesma velocidade e dinâmica de jogo. Então, essa é a realidade do Santos. O jogador só é bom quando não está jogando. Quando ele entra, a gente acaba realmente percebendo a realidade. E por quê? O Santos hoje tem no seu principal líder um líder que foge da briga, foge dos grandes jogos, foge das decisões. Jogador bom quer jogar jogo bom. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o Marinho quer jogar contra o Fortaleza? Porque o departamento médico do Santos não manda literalmente nada. A comissão técnica do Santos, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu questiono aqui mais uma vez o papel do ídolo Serginho Chulapa e do Marcelo Fernandes. O Marinho faz o que quer no Santos Futebol Clube? Essa é a pergunta. Se o Marinho tá bem clinicamente, tem que ir pro jogo. Nem que seja para jogar 20 minutos. Ele é o líder técnico desse time. Por incrível que pareça, o Marinho é o melhor jogador desse time. Ponto. Tá muito claro que o Marinho não pode ficar em 2022, que ele é um laranja podre nesse elenco. Isso tá claro. O Marinho é o retrato do elenco do Santos hoje, é o retrato daquilo que estamos vendo dentro de campo pelo Santos Futebol Clube. Agora, enquanto o Marinho estiver lá, tem que jogar, não tem outro. O elenco do Santos é sofrível. E se o Marinho tá bem clinicamente, como sabemos que está, o próprio Carille falou sobre isso no pós-jogo de ontem. Por que não viajou para São Paulo? Por que não ficou sequer no banco de reservas? Que líder que é esse? Que capitão de time que é o Marinho, que nem acompanhar a delegação acompanha? Que o Santos vai viajar para Curitiba para pegar o Atlético Paranaense de ônibus e o Marinho não vai. Um jogador que ficou quase 50% fora das partidas realizadas do Santos esse ano. Salário em dia. E na hora que atrasa um dia de salário, é o primeiro que vem a público falar abobrinha. Então, o Santos precisa mudar muito. Repito aqui, parabéns ao torcedor santista, que está fazendo a sua parte. Quinta-feira, mais uma vez, a Vila estará lotada. E vamos torcer para que o Santos consiga um bom resultado contra o Fortaleza. Mas é preciso deixar muito claro que esse time do Santos não representa a grande nação santista e os 10 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. O que vimos ontem foi mais uma vergonha. Mais uma vergonha do Santos Futebol Clube em campo.
Ontem eu falava no pós-jogo, teve um torcedor que falava o seguinte: Marcão, amanhã seremos motivo de chacota do torcedor corintiano. E eu falei o seguinte: não mais. Os torcedores do Corinthians, Palmeiras e São Paulo não enxergam o Santos hoje mais como um rival à mesma altura. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Santos está se apequenando a cada clássico, a cada jogo, por um pensamento pequeno da sua diretoria de futebol. Vamos ouvir o que disse o Fábio Carilli após o jogo de ontem sobre o Marinho. Será que o Marinho quer jogar? A pergunta não é se o Marinho vai para o jogo. A pergunta é, será que o Marinho quer jogar contra o Fortaleza? Vamos ouvir o que disse Fábio Carilli. O Marinho é uma referência, né? Um jogador que mesmo não fazendo gols na maioria dos jogos que eu dirigi, era um cara que lutou dentro de campo, que tem personalidade, que fez 2 gols nos últimos jogos, e é claro que a gente sente, né? Então, graças a Deus, os exames não mostraram que eram nada sério, uma pequena dor, e espero que amanhã ele já esteja treinando para que quinta-feira esteja à disposição. Tá aí as palavras do Fábio Carilli. É impressionante como também falta personalidade para os treinadores atuais, né? Se é um Vanderlei Luxemburgo, um Muricy Ramalho, um Filipão, sem dúvida nenhuma a resposta seria diferente. É claro que o Carilli está incomodado em saber que o Marinho joga quando quer. É claro que o Carilli está incomodado em saber que o departamento médico do Santos liberou o Marinho e ele não quis jogar. Essa é a grande realidade. Mas o futebol de hoje é muito cuidado, é muito tato. Isso realmente está fazendo o futebol chato. Figuras como o Marinho realmente estão prejudicando neste momento o Santos Futebol Clube. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Porque o Santos vive realmente uma dependência do Marinho. Devido à fragilidade do elenco do Santos, o Marinho, queiram ou não, é hoje o jogador mais importante do Santos. Então vamos torcer para que ele queira jogar. Vamos torcer para que ele queira entrar em campo. Porque senão, meu amigo, a situação fica muito mais delicada. É isso, meus amigos varandeiros. Daqui a pouquinho estarei no programa Santos Total ao vivo, do meio-dia às 13 horas com Marcelo Delmiro. Um grande abraço a você. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.